Olá, muita paz a todos. Vamos para o nosso MR de hoje. É o grande servidor. Eu estou entre vós como quem serve. Palavras de Jesus que estão em Lucas, capítulo 22, versículo 27. Então, a lição diz assim: sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a feição do servidor. Legou-nos o evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre, tomou o próprio coração para sua cátedra. Enviado celestial, não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Fundador da Boa Nova, não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações. É servir sempre, como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Então, por essa lição, nós percebemos que, na verdade, o grande servidor, obviamente, é Jesus. Nesta passagem, Jesus estava nos seus últimos momentos aqui no planeta Terra, quando ele falou: eu estou entre vós como quem serve. Momento como encarnado. Por quê? Foi um momento em que Jesus estava ali na última ceia com os seus apóstolos, né? E logo depois, a última ceia, Jesus ia ser depois preso, depois crucificado, e aí, então, ocorreria o seu desencarne. Pois bem, então ali ele estava deixando uma lição aos apóstolos. Mas nós precisamos contextualizar isso aí e trazer para os nossos dias. Essa lição não era só para os apóstolos ali, Pedro, Tiago, João, Mateus, mas para todos aqueles que se tornariam seus discípulos. Todos nós que nos colocamos no caminho do Cristo ou a caminho com o Cristo, temos que ter esses padrões como servidores dele, né? Se ele, que foi e que é o maior entre nós, o nosso grande mestre, veio não para ser servido, mas sim para servir, o que diremos nós, como os nossos irmãos ainda menores em evolução do que Jesus? Jesus, ele deixou inúmeros exemplos, não é? Não deixou nada escrito. Quem escreveu tudo o que ele falou, todas as suas parábolas, que são lições de morais, utilizadas aí com coisas do cotidiano, da época em que viveu Jesus, mas que podem ser aplicadas até hoje, foram os seus discípulos, sejam discípulos diretos, como Mateus, como João, sejam os discípulos indiretos, como Lucas e Marcos, que escreveram o Evangelho, que fazem parte do Novo Testamento. Então, nós também somos os seus discípulos e também temos, a exemplo do Cristo, que sermos servidores. Jesus, naquela passagem em que a mãe dos filhos de Zebedeu chega para ele e faz aquela reverenciando, né, Jesus, e pede para que ele possa assentar à sua direita um dos filhos dela e à esquerda do Cristo o outro filho, Jesus responde o que para ela?
que ele não poderia fazer isso, que só Deus o poderia fazer. E que, na verdade, aquele lugar que eles estavam querendo ficar, eles não poderiam, porque Jesus é que teria que passar por aquilo, né? Dando o maior exemplo. Então, que nós possamos contagiar o nosso próximo com os nossos exemplos, como sendo servidores do Cristo. E aí vem um questionamento para nós. Estamos servindo a Cristo? O que é servir a Cristo? Servir a Cristo é ser tolerante, mesmo com aquele que é intolerante. Ser compreensivo na família, mesmo com aquele que é incompreensível conosco. Perdoar, mesmo aquele que não nos perdoe. Isso é ser um servidor do Cristo. É desejar ao próximo tudo o de melhor. É fazer ao próximo tudo aquilo que queremos de melhor para nós. É não fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que fosse feito para nós. Isso é ser servidor. Isso é ser um grande servidor, como Cristo é. Estamos exemplificando em nossos lares, em nosso trabalho, com os nossos amigos, no nosso dia a dia? Estamos dando palavras de conforto, palavras de esperança, palavras de fé? Ou estamos agindo contrário? Então, o grande movimento de reforma nosso, como está? Como está a nossa visão? Dizem que os grandes, não adianta ser um grande líder religioso, um grande líder político, um grande líder até mesmo na área da educação, seja o que for, se ele não der o exemplo, não é? Existe uma outra passagem, uma outra história que está no livro Jesus no Lar, que o autor espiritual, aliás, o autor que escreveu é Chico Xavier, né? E a mensagem é de Néio Lúcio, e que chama também o maior servidor. E aí, né, nessa leitura, que também podemos relacionar aqui com esse MR de hoje, é verificado que aquele que é considerado como grande servidor é de fato aquele que consegue educar o seu próximo. Não é apenas jogar as palavras, não é apenas ter o dom da oratória, não só isso, mas sim educar, capaz de educar um espírito que é um espírito imortal. Ao mesmo tempo em que educamos o nosso próximo com o nosso exemplo, nós estaremos também num processo de educação pessoal e de transformação que nos fará crescer rumo à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta sabemos que só Deus a tem. Então a pergunta que fazemos para vocês hoje, e claro que é uma reflexão também para mim, é: estamos servindo ao Cristo? E assim encerramos o nosso MR de hoje. Muita paz a todos!